Capítulo 12. O que aconteceu com a vida humana? Abre aspas. Não vejo razão nenhuma para atribuir ao homem uma diferença importante de raça daquela pertencente a um balbuíno ou a um grão de areia. Fecha aspas. Oliver Wendell Holmes. A vida é um milagre, um presente sagrado de Deus. Ninguém melhor do que Ken McGarity para sabê-lo. É de se admitir que ele não viveu feliz para sempre. Mesmo assim, apesar da dor e deficiência, Ken é grato por estar vivo. Sabe quão valiosa a vida é. Qual é o significado da existência humana? Por que estamos aqui? Qual é o valor da vida? As questões culturais mais discutidas dos nossos dias, aborto, suicídio assistido, eutanásia, engenharia genética, todas despertam questionamentos sobre o que significa ser humano, sobre os valores da vida e como esta deve ser protegida. Outra vez, o foco da discussão centraliza-se na questão da nossa origem. Os cristãos acreditam que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Por carregar essa marca divina, a vida humana é sagrada, um dom do Criador. Ele somente pode definir os limites do quanto vivemos ou quando morremos. Contra isto, como já vimos nos capítulos anteriores, está a crença naturalista de que a vida nasceu do mar primordial, através de uma colisão ao acaso de produtos químicos, e que durante bilhões de anos de mutações por acaso, este acidente biológico deu início aos primeiros seres humanos. Milhões de pessoas atualmente aceitam essa suposição básica de que somos um pouco mais do que pequenos germes crescidos, assim como Dave e Katie viram no Epcot, o que pela lógica leva à conclusão de que uma pessoa não tem maior importância do que um balbuíno, como Oliver Wendell Holmes francamente definiu. Estas duas maneiras de ver o mundo são antitéticas, e esta antítese se encontra bem no coração da nossa presente crise cultural. A questão de onde vem a vida não é nenhum argumento acadêmico para que os cientistas debatam. Nosso entendimento da origem da vida é profundamente pessoal. Determina o que acreditamos sobre a identidade humana. Determina quem vive e quem morre. Por isso, questões éticas acerca da vida humana têm se tornado o grande debate delimitador da nossa era. O compromisso cristão com a vida não pode ser tratado como um caso amoroso com o feto, segundo a acusação de alguns críticos, ou como um desejo de impor a moralidade repressiva vitoriana. Ao invés disso, o crente é dirigido por uma convicção, baseada na revelação bíblica sobre a natureza das origens do homem e o valor da vida humana. Por isso, diante de um soldado mutilado brigando pela vida, o Dr. Kenneth Swan não consultou nenhum livro de ética ou discussão sobre princípios abstratos. Tendo sido criado numa cultura saturada pela tradição judaico-cristã de que a vida humana tem valor intrínseco, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus, ele simplesmente fez o que naturalmente lhe ocorreu. O médico salvou a vida do soldado. Porém, o que antes fora a cultura de vida, está sendo hoje tomado pelo que um grande líder cristão chamou de, abre aspas, cultura de morte, fecha aspas, construída sobre a ética naturalista que está afetando grandemente toda a sociedade, desde o não nascido ao velho e enfermo, desde o deformado e incapacitado ao fraco e indefeso. De forma insensata, buscando sua própria lógica, essa cultura de morte nega que a espécie humana é superior a todas as outras espécies biológicas e termina com a ameaça à vida em cada estágio. Tal conceito tanto progrediu que a eutanásia é hoje um direito protegido pela Constituição de um estado americano, financiada pelo Programa de Assistência Médica, e o infanticídio está sendo defendido por respeitados acadêmicos e cientistas, tudo sem quase nenhum murmúrio de indignação pública ou discordância.
Certamente trata-se de hipérbole, talvez você possa dizer. Retórica alarmista. Então, vamos dar uma olhada em como as convicções mais fundamentais sobre a qual a civilização ocidental se tem apoiado por 2 milênios está sendo substituída por uma ética naturalista de pragmatismo e utilitarismo. Isto é o meu corpo, não é? A mudança da cultura de vida para uma cultura de morte tem sido semelhante às alterações das placas tectônicas nos continentes, tão súbita e inesperada quanto um terremoto, quando medida ao longo do curso da história. Ocorreu intensamente durante os anos de 1960, embora, como tudo mais no mundo ocidental, as linhas de influência tenham estado evidentes séculos atrás, na Idade da Razão e do Iluminismo. O ponto inicial pode estar fixado no século 27, quando o matemático francês René Descartes resolveu duvidar de tudo aquilo que pudesse ser duvidado. Depois de intenso questionamento interior, Descartes concluiu que poderia duvidar de tudo, exceto do fato que ele duvidava. Duvidar de tudo, exceto de sua experiência mental. Esta conclusão levou-o à famosa afirmação, abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas. Com isto, Descartes liberou a ideia revolucionária de que a mente humana, não a de Deus, é a fonte da certeza. A experiência humana é o ponto estabelecido ao redor do qual todas as coisas giram. Ironicamente, Descartes foi cristão sincero, homem religioso e devotado até o fim de sua vida. Ele, porém, não teve nada de cristão em sua filosofia. Por estabelecer a mente humana como juiz de toda a verdade, sua filosofia fez de Deus alguém irrelevante. Desde que as noções tradicionais de moralidade e ordem social são extensamente derivadas do cristianismo, estas convenções morais também desmoronam quando Deus é dispensado como irrelevante ou não existente. A morte de Deus é a morte da moralidade. Esta lógica foi defendida por um profeta excêntrico, Friedrich Nietzsche, um alemão que perscrutou o interior da alma do nosso século e mais tarde enlouqueceu. Abre aspas. Onde está Deus? Fecha aspas. Nietzsche indagou em 1889. Abre aspas. Eu lhes direi, nós o matamos, você e eu. Todos somos seus assassinos. Fecha aspas. Ele ficou bastante enraivecido pelo fato de que os ocidentais não tinham ainda sondado as consequências devastadoras da morte de Deus. Nietzsche queria que entendessem que, se abandonassem a crença em Deus, deveriam também abandonar as ideias bíblicas de moralidade e significado da vida. Isto é o que a sociedade do século XX tem feito. Se não fomos criados por Deus, logo não estamos sob suas leis? Se somos apenas os mais avançados dos primatas, por que então não deveríamos fazer tudo quanto preferimos? Na década de 1960, na chamada Era de Aquário, tais visões explodiram na consciência popular, auxiliada, por um lado, pela repressão e, por outro, pela tentativa de liberalização das drogas. A liberação sexual, por sua vez, seria o novo meio para criar uma sociedade nova, aberta e igual, onde, abre aspas, ninguém poderá dizer-nos o que fazer com os nossos corpos, fecha aspas. Como diz o apologista cristão Peter Kreeft em sua sátira brilhante A Última Noite do Mundo, temos uma sociedade hoje em dia na qual, abre aspas, o bem intrínseco, autojustificável em seus fins, de valor autoevidente, significativo na vida e absolutamente não negociável, é o sexo. Fecha aspas. O que faz essa visão possível, observa o professor Robert George, da Universidade de Princeton, é o dualismo radical entre o corpo e a alma, que pode ser rastreado até Descartes, quando este reduziu o corpo a pouco mais do que uma máquina operada pela mente. Segue-se que o corpo não é exatamente eu, mas algo separado do meu verdadeiro ser. Um instrumento a ser usado,
como um carro ou um computador, para qualquer propósito que se deseje. Sendo assim, o que eu faço com o meu corpo, quer o use para o prazer físico ou até descarte-o se este se tornar inconveniente, não tem nenhuma importância moral. Levada à sua conclusão lógica, essa visão implica que o ato sexual entre pessoas não casadas ou parceiros do mesmo sexo, ou até mesmo perfeitos desconhecidos, não tem significado moral. Desde que o corpo é reduzido ao status de mero instrumento da consciência, pode ser usado para qualquer forma de prazer e gratificação mútua enquanto não houver nenhuma coerção. Até dar cabo da própria vida não tem maiores consequências do que descartar roupas velhas. Essa foi a lógica que levou a Suprema Corte dos Estados Unidos a decidir no caso Roe contra Wade, 1973, estabelecendo que um feto humano não é uma pessoa, havendo, portanto, legitimidade para destruí-lo. O juiz Harry Blackmun, que escreveu a maioria das opiniões, validou na época que se um feto fosse uma pessoa, então seus direitos à vida seriam garantidos sobre a 14ª emenda. Ela instrui aos estados americanos que não privem, abre aspas, qualquer pessoa de vida, liberdade ou propriedade, fecha aspas. Com o propósito de manter o direito ao aborto, a Corte teve de argumentar que, mesmo sendo o feto biologicamente humano, não é uma pessoa legal. E mais, se os magistrados reconhecessem que o feto mudasse de não pessoa para pessoa em qualquer estágio da gravidez, então o aborto se transformaria numa privação ilegal de vida. Em resumo, assassinato. A Corte sentenciou que o feto não é gente e não tem nenhum direito em qualquer estágio da gravidez. Somente a mãe é gente, com, abre aspas, direito à privacidade, fecha aspas. O caso Roe contra Wade foi o ponto de partida de um poderoso movimento social, inflamado pela política dos direitos sexuais, para libertar os indivíduos, segundo se alega, do jugo das repressivas restrições morais. A escolha do que fazer com o corpo de uma pessoa tornou-se o valor definitivo dos anos 70 e 80, enquanto se ignorava que a escolha em si não pode de jeito nenhum estabelecer qualquer valor se este depende do que é escolhido. A cultura da morte. O aborto tem sido sempre mais do que aborto. Ele é a pavimentação utilizada para causar a ruptura do compromisso histórico ocidental com a dignidade da vida humana. Em 1973, quando organizações pró-vida alertaram que Roe nos estava levando a um declive escorregadio para toda sorte de horrores, foram rotuladas de alarmistas. Mais tarde, os fatos provaram que os proponentes a favor da vida foram, isso sim, prescientes. Com o caso do bebê, em 1982, em Bloomington, Indiana, Estados Unidos, a demanda incansável por uma decisão cruzou a grande divisa, do feto vivo no ventre ao bebê vivo fora do ventre. E a América mudou de aborto para infanticídio. O bebê nasceu com deformação no esôfago, o que tornava a digestão impossível. Os médicos sugeriram uma operação razoavelmente simples, com 90% de probabilidades de sucesso. Os pais, porém, recusaram a dar permissão para a cirurgia, mesmo sabendo que essa decisão significaria a morte do recém-nascido. Os próprios médicos concordaram. A razão? O bebê também nascera com a síndrome de Down. 2 tribunais de Indiana recusaram-se a intervir, e 6 dias depois o bebê morrera de fome. O colunista George Will, ele próprio uma criança com a síndrome de Down, declarou categoricamente, abre aspas, o bebê foi morto porque era retardado, fecha aspas. Com a comoção da controvérsia sobre o caso do bebê, algo chocante foi revelado. Tornara-se rotina deixar crianças deficientes morrerem. Já em 1975, uma pesquisa entre cirurgiões pediatras
revelou que 77% deles eram a favor da negação de alimentos e tratamentos no caso de bebês deficientes. Foi descoberto no hospital de Oklahoma que a equipe de pediatras considerava a qualidade de vida na decisão de cuidar ou deixar morrerem as crianças deficientes. Entre as considerações de qualidade estavam raça e renda familiar. A verdade é que o fundamento da filosofia de eliminar bebês defeituosos começou a ser estabelecido pelo debate sobre o aborto. Nos anos de 1960, a Associação Médica Americana, AMA, passou uma resolução endossando o aborto no caso de, abre aspas, criança talvez nascida com deformação física ou deficiência mental que a torne incapaz, fecha aspas. Vários estados tinham já aprovado leis nesse sentido. Quando a mesma legislação foi aprovada em Nova York, um comentarista da rádio WCBS bradou, abre aspas, o aborto é um método sensato de lidar com problemas tais como superpopulação, ilegitimidade e possíveis defeitos congênitos, fecha aspas. O primeiro funcionário público de escalão superior a declarar o aborto como sendo uma política positiva de saúde pública foi a diretora de saúde do estado do Arkansas, Joycelyn Elders, posteriormente cirurgião-geral dos Estados Unidos. O aborto, diz ela, tem, abre aspas, efeito importante e positivo de saúde pública, reduzindo o número de crianças afligidas com defeitos severos, fecha aspas. O aborto já não era mais tratado como violenta tragédia, uma decisão a ser tomada com agonizante relutância. Ao invés disso, era agora um bem positivo, um meio de melhorar as espécies. Para apoiar sua decisão, Elders citou uma pesquisa mostrando que o número de crianças nascidas com a síndrome de Down no estado de Washington era, em 1976, abre aspas, 66% mais baixo do que teria sido sem a legalização do aborto, fecha aspas. O que Elders não afirmou foi que a maioria das pessoas com a síndrome de Down são moderadamente retardadas e se tornam adultos capazes de ter emprego e viver com independência. Se os pais biológicos não estão à altura de criá-los, há uma lista de espera de casais ansiosos por adotarem essas crianças. Mesmo assim, ainda hoje, elas estão sendo assinaladas para a eliminação. Em razão de que bebês com a síndrome de Down possuem um cromossomo extra, essa condição pode ser diagnosticada antes do nascimento, através da amniocentese. As companhias de seguro prontamente aceitam pagar pelos testes. Se estes derem positivo, elas com frequência também pagam pelo aborto. Porém, as mesmas companhias não pagam os $100.000 ou mais necessários para sustentar o primeiro ano de vida do bebê. Quantos desses casais que enfrentam tal decisão podem suportar a pressão econômica? Não muitos. Pesquisas mostram que 90% escolhem o aborto, frequentemente sob pressão dos médicos. Para qualquer bebê rejeitado ou defeituoso que consegue atravessar essa linha de fogo de defesa, há sempre uma última solução. Francis Crick, que juntamente com James Watson ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta da estrutura de dupla hélice no DNA, defende que todos os recém-nascidos fossem monitorados para determinar quem deverá viver. Todos aqueles que fracassassem em alcançar certo nível no teste APGAR, usado para determinar a saúde dos recém-nascidos, seriam submetidos à eutanásia. Steven Pinker, do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que substituiu o falecido Carl Sagan como o grande popularizador da ciência, está injetando esse ponto de vista como algo normal e convencional. Pinker é a escolha perfeita para o cargo. Desembaraçado e genial, professoral na medida certa para exercer autoridade, mas gentil o suficiente para não ser ameaçador. Pinker é o mais destacado proponente da psicologia evolucionária, a versão mais moderna da sociobiologia,
a qual reduz os seres vivos em produtos de seus próprios genes. A finalidade pela qual a evolução produziu a mente humana, segundo alega Pinker, é meramente para proteger os genes e, abre aspas, maximizar o número de cópias dos genes que os criou, fecha aspas. Aplicando esse conceito à questão do infanticídio, Pinker argumenta que o recém-nascido é basicamente um portador de gene e que os pais, antes de qualquer ligação afetiva com o bebê, sempre, abre aspas, avaliam com tranquilidade o seu valor biológico, a chance de que este viverá para produzir netos, fecha aspas, baseados na saúde e nos recursos próprios. Para Pinker, quando as mães matam os próprios recém-nascidos, devemos entender esses atos à luz da evolução do circuito emocional delas, por seleção natural, para incluir a, abre aspas, capacidade de neonaticídio nos casos em que sentem não ter condições de criar os bebês, fecha aspas. Em resumo, embora negando que apoie a prática, Pinker sugere que o infanticídio é construído em nosso, abre aspas, desígnio biológico, fecha aspas, e não podemos culpar as pessoas por praticá-lo. O fundamento lógico de tudo isso é, novamente, o dualismo entre corpo e pessoa. Os direitos pertencem somente às pessoas. Assim, se alguém pode ser reduzido a uma não-pessoa, então não tem direito nenhum. Peter Singer, recentemente indicado como professor de bioética em Princeton, defende de forma aberta a permissão de os pais matarem bebês deficientes, com base de que estes não são pessoas, até que sejam racionais e autoconscientes. Como não pessoas, diz ele, são substituíveis, à semelhança de galinhas ou outra criação. Singer não para por aí. Ele continua a defender a morte de pessoas incapazes de qualquer idade, se seus familiares decidirem que suas vidas, abre aspas, não valem a pena ser vividas, fecha aspas. Este é o tipo indizivelmente desumano de ética que alunos em algumas das mais privilegiadas escolas dos Estados Unidos estão aprendendo hoje. E o que acontecerá quando essa elite de estudantes chegar a posições de poder? O bebê no ventre, após ter sido reduzido ao status de não-pessoa, foi então demonizado na literatura pró-escolha como um agressor contra a mãe. Por isso, o aborto é considerado como legítima defesa. A professora Aileen McDonough, da Universidade Northeastern, alega que o feto, abre aspas, invade maciçamente o corpo da mulher e desapropria a sua liberdade, fecha aspas, justificando o, abre aspas, uso de força letal para contê-lo, fecha aspas, análogo a casos de estupro, sequestro ou escravidão. Fica claro que qualquer ameaça ao nosso festejado direito de fazer o que quisermos com os nossos corpos deve ser detida através de qualquer meio necessário. O argumento de que o feto é um intruso violento e perigoso e a justificativa do uso de força letal para repeli-lo são os equivalentes funcionais de Susan Smith para justificar o afogamento de seus filhos como defesa por estarem interferindo em sua liberdade de ficar com seu novo amante. Ainda assim, muitos americanos bem-intencionados, inclusive crentes, têm caído no argumento da escolha. Não veem que aborto, infanticídio e eutanásia são parte do mesmo pacote. A lógica que apoia a prática como, abre aspas, uma política social útil, fecha aspas, para prevenir o nascimento de defeituosos, ou para reduzir a ajuda social e o crime, aplica-se com força igual a todos os estágios da vida. Se o corpo é um mero instrumento do ser, se não tem nenhuma dignidade como herança, então somos livres para dispormos dele como quisermos, ou outros estão livres para disporem dele por nós. O lobby do aborto entende muito bem que todas essas questões estão interconectadas e que, por isso, organizações feministas brigam sem cansar-se para defender, inclusive, o aborto de parto parcial, um procedimento medonho, bizarro, que a AMA denunciou e que até seus praticantes reconhecem como não clinicamente necessário.
É por isso também que o lobby do aborto briga com fúria contra qualquer restrição dos direitos do aborto, até limites mínimos, tal como a notificação aos pais. Uma escola deve obter o consentimento dos pais antes de dar uma aspirina a uma criança. Mas o lobby do aborto briga com unhas e dentes contra qualquer estatuto que solicite consentimento destes para o aborto. Por que os que defendem a pró-escolha se opõem até os limites modestos? Porque eles entendem que o aborto representa um conflito mundial, Deus e a santidade da vida contra a autonomia moral do indivíduo. Eles não podem abrigar tal ideia. Porém, uma vez que o princípio da autonomia e escolha seja estabelecido, não há maneira alguma de manter elevado o valor da vida. Alguns anos atrás, um antigo companheiro de cela que evangelizei e discipulei, e que se tornou um jovem e talentoso pastor, tirou sua própria vida. Fiquei arrasado quando recebi a notícia. Além da dor, eu me culpava. Deveria tê-lo percebido. Deveria ter feito alguma coisa. Uma amiga, vendo minha agonia, tentou confortar-me. Não se culpe, Chuck, falou, gentilmente segurando meu braço. E não julgue. Foi, apesar de tudo, a vida dele. A vida dele, a escolha dele. O comentário bem intencionado me fez ir ainda mais fundo no meu desespero, porque essa senhora de meia idade estava refletindo a crença da maioria dos americanos e de diversos países ocidentais. Pesquisas de opinião mostram apoio público consistente e progressivo em favor da eutanásia, em nome dos direitos dos pacientes e da compaixão, é claro. Na verdade, uma das organizações que promovem de maneira agressiva a eutanásia é chamada de Compaixão na Morte. Até o Dr. Kevorkian, que levava seus pacientes à morte ignominiosa em trailers baratos ou em quartos de hotéis de beira de estrada e depois jogava os corpos em hospitais locais, conseguiu evitar seguidos processos, um após o outro, antes de ser finalmente condenado e encarcerado. Em 1997, o Oregon tornou-se o primeiro estado americano a legalizar o suicídio assistido, aprovado em plebiscito. Até agora, desafios à nova lei têm sido violentamente rejeitados com sucesso. Os estados de Washington e Nova York barraram essa prática por referendo popular, mas objeções em ambos foram sustentadas com êxito nos tribunais. Para entender a conexão entre aborto e eutanásia, só precisamos observar de que maneira essas pequenas cortes argumentaram em favor do suicídio assistido. Os juízes, em ambos os estados, apoiaram-se em uma decisão de 1992, no caso Paternidade Planejada contra Casey, discutido melhor no capítulo 39. Nessa decisão, embora mantendo restrições modestas do Estado sobre o aborto, a Suprema Corte atentou em colocar o alegado direito constitucional de aborto criado pelo caso Roe contra Wade num patamar mais seguro. A sentença definiu liberdade como o direito de fazer, abre aspas, escolhas íntimas e pessoais, essencial à dignidade e autonomia pessoal, o direito de definir o próprio conceito de existência, importância, universo e mistério da vida humana. Fecha aspas. No caso do suicídio assistido de Washington, a juíza do Distrito Federal, Barbara Rothstein, reportou-se à definição de liberdade de Casey. Além do mais, o que poderia ser mais íntimo e pessoal do que a escolha de morrer ou viver? Então, Rothstein argumentou que o suicídio assistido, abre aspas, constitui uma escolha central para a dignidade e a autonomia pessoais, fecha aspas. O 9º Tribunal de Apelação apoiou-a. Conquanto a Suprema Corte tenha logo depois anulado essa decisão, ofereceu razões bastante pragmáticas para não permitir o suicídio assistido nesse momento. A decisão do 9º Tribunal apoiando Rothstein foi elaborada pelo juiz Reinhardt, ativista liberal, que, em sua opinião de 109 páginas, incluiu uma nota de rodapé petrificante. Abre aspas.
Nos casos em que os pacientes não forem capazes de dar consentimento, um substituto poderá ser indicado para agir em seu nome para conceder autorização ao suicídio assistido. Fecha aspas. Com um rabiscar de caneta, o tribunal cruzou a divisa de suicídio à eutanásia, de morte voluntária à involuntária. Esta foi a primeira vez que um tribunal dos Estados Unidos endossou o uso particular de força letal, fora do contexto do aborto, um passo que tornou sem efeito a essência do contrato social americano, em que indivíduos concordam em renunciar ao uso de força letal em troca da preservação da ordem do Estado. Como o teólogo moralista Russell Hittinger afirma, isto já não é mais o direito de morrer, é o direito de alguns americanos matarem outros americanos. A linha entre o suicídio assistido e a eutanásia tornou-se ficção legal. Legislaturas ou tribunais podem talvez retardar o processo aqui e ali, mas o trem saiu da estação e está descendo os trilhos. Ainda que a eutanásia não esteja garantida como direito constitucional, exceto em Oregon, sua prática continua aumentando. Devemos ser bem claros, contudo, que o crente não é moralmente obrigado a salvar vidas de todas as maneiras e a todo custo. Muitos acreditam que é moralmente aceitável desligar os aparelhos que sustentam a vida quando a tecnologia está meramente sustentando a vida de modo artificial. Muitos também acreditam que é moralmente aceitável recusar intervenção extrema ou medidas heróicas para ressuscitar um paciente que está além de qualquer ajuda. Porém, sem uma visão bíblica sobre a vida humana, a distinção entre a rejeição de medidas heróicas e o fato de ajudar a apressar a morte pode ser muito sutil. Ao final, essas questões dependem da maneira sobre como a cultura enxerga a vida humana. Se esta carrega o selo do Divino Criador, então é infinitamente preciosa. Porém, se é simples produto da biologia ou da natureza, uma unidade utilitária, então os valores utilitários transformam-se no fator de autoridade predominante sobre todo o processo. Pegue o moribundo, o enfermo, o deficiente, o que não produz e tire do caminho dos viventes. Quando 2 casos de suicídios assistidos estavam sendo discutidos na Suprema Corte dos Estados Unidos, várias pessoas se reuniram e protestaram nas escadarias do edifício. A maioria era de americanos deficientes, muitos em cadeiras de rodas, alguns carregando cartazes que diziam: "Não estamos mortos ainda". Eles sabem que se a Suprema Corte legalizar o suicídio assistido por orientação dos médicos, criará uma tremenda pressão sobre deficientes para aceitarem essa opção e deixarem de ser um estorvo para a sociedade. Observando a vida com os olhos de um tetraplégico, que necessita de vasta soma de dinheiro e recursos humanos para o seu sustento, ou com os olhos de Ken McGarrity, vemos o feixe do laser focalizando a lógica mortal de uma cosmovisão que degrada a vida. A ironia trágica suprema em tudo isso é que uma razão supostamente exaltando a razão humana levou a essa visão degradante da própria vida humana. Quando Descartes declarou "penso, logo existo", não tinha ideia de como seu slogan levaria a uma cultura na qual o que eu sou é determinado pelo que outras pessoas pensam. Maravilhosos novos bebês. Descartes também não previu para onde esta degradante visão da vida humana nos levaria. O livro profético de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, começa com uma visita a um laboratório onde estantes e mais estantes de garrafas de vidro fazem ruídos na correia transportadora. Cada garrafa contém um ovo humano cuidadosamente fertilizado e imerso em gel amniótico, predestinado para um propósito específico, indo de alfas, os intelectuais, aos gamas, os trabalhadores braçais. Os defeituosos são eliminados e a maioria das mulheres esterilizada. Na história, esse processo extraordinário cria uma espécie humana ideal, capaz de viver em perfeita harmonia e estabilidade. Uma espécie livre de antigos estorvos, tais como família e educação de filhos. Para assegurar sem empecilho a busca da felicidade,
o sexo livre é encorajado e uma droga chamada soma está disponível para todo e qualquer propósito. A vida é uma eterna alegria. Quando se torna um peso ou inconveniente, é misericordiosa e gentilmente finalizada. A visão de Huxley não era nenhuma fantasia bizarra. Ele expandia em ideias o que até então estava sendo sobriamente discutido entre seus amigos no meio acadêmico. Eugenia, a ideia de melhorar a raça humana através de uma ninhada selecionada, não foi originada nos laboratórios de Hitler. Teve início nas décadas de 1920 e 1930, entre homens e mulheres respeitáveis, e em sofisticados lugares como Londres, Filadélfia e Nova York. No horizonte do admirável mundo novo de hoje está sendo tecido o espectro da engenharia genética, a tentativa máxima de criar uma raça livre de defeitos. Escassos são os obstáculos restantes no caminho dessa expressão final da autonomia humana. Em março de 1997, quando Dolly, a primeira ovelha clonada, foi apresentada ao mundo, cientistas e médicos bradaram que a experiência é o raiar de uma nova era, prometendo grandes benefícios médicos e comerciais. Numa apressada audiência convocada pelo Senado dos Estados Unidos, cientistas garantiram ao corpo legislativo que ninguém tentaria clonar seres humanos. Todos fizeram sinal de consentimento balançando a cabeça. Até que um senador imprudente, notadamente liberal, chocou a todos presentes com a indagação lógica. E por que não? Por que não? Se a vida é simplesmente um processo natural ao acaso, moléculas colidindo e combinando numa sopa primordial, por que não deveremos controlar nossos genes e criar novas formas de vida? Estaremos simplesmente adaptando um processo natural ao uso mais vantajoso. Para atingir a tecnologia do admirável mundo novo, é só uma questão de tempo. Uma pesquisa chamada EG, sobre gestação extracorpórea, está sendo encaminhada na Universidade de Juntendo, em Tóquio, e na Universidade Temple, na Filadélfia, com a pretensão de criar um ventre artificial para vários bebês prematuros. Caso a pesquisa seja bem-sucedida, a mesma tecnologia será certamente aperfeiçoada até que o ventre artificial possa hospedar um ovo fertilizado. Quase nada existe que possa deter o imperativo da tecnologia. Se alguma coisa pode ser feita, então será. Assim, com o papel dos pais biológicos tido como supérfluo, a humanidade pode dar outro importante passo na estrada para a autonomia total. As nossas capacidades com certeza têm excedido o nosso entendimento moral e ético. Apesar de a maioria dos cristãos éticos apoiar a reprodução assistida se usada exclusivamente para ajudar a restaurar a função natural, o problema aparece quando fazemos coisas nunca antes feitas na natureza. Por exemplo, combinações genéticas impossíveis. A tecnologia da fertilização in vitro ou in vivo também torna possível uma grande quantidade de práticas moralmente dúbias, como a colheita de tecidos do feto para propósitos médicos, a distribuição de ovos fertilizados que sejam capazes de se tornar fetos, e a paternidade ou maternidade substituta, os quais já abriram a caixa de Pandora. Soubemos de uma mulher que foi inseminada pelo genro e deu à luz um filho para a própria filha. Uma pastora episcopal pegou o esperma de 3 homens misturados, para que ela própria não soubesse quem é o pai. Fez inseminação e teve o bebê. Gays e lésbicas participam de encontros que chamam de processadores de óvulo-esperma, onde se examinam mutuamente com os olhos voltados para a seleção de bons genes. 2 lésbicas podem contratar um gay pelo seu esperma para a inseminação artificial, ou 2 homens podem contratar uma lésbica previamente para ser a mãe de aluguel. Pouca coisa resta na nossa cultura para limitar ou até retardar o processo. Na Grã-Bretanha, um prestigiado comitê sob a liderança da senhora Mary Warnock, professora de filosofia moral em Cambridge, foi organizado para fornecer orientação moral nessas questões. Porém, ela mesma afirmou que, em casos assim, abre aspas,
todos têm o direito de julgar por si próprios. Fecha aspas. E quem se atreveria a dizer o contrário? A resposta, com certeza, é alguém realmente humano. Até mesmo no admirável Mundo Novo de Huxley, o momento mais dramático chega quando o protagonista, apropriadamente chamado de O Selvagem, nascido à maneira antiga, foge do mundo de prazeres sem fim em busca de seus pais naturais. Algo em nós se mexe sem cessar em busca de significado, propósito e conexão. Os cristãos conhecem esse algo como alma ou o imago Dei, a imagem de Deus em nós. Por causa da doutrina da criação, sabemos que a vida tem valor. Sabemos que a vida está enraizada em algo além de tubos de ensaio ou átomos que colidem, mesmo com todas as vozes ao redor dizendo o contrário.